Olá, tudo bem? Eu sou o professor Mauro Nascimento, de Língua Portuguesa. E hoje nós vamos estudar a competência diária 1 com a habilidade 1. Competência diária 1. Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida, né? Então, é necessário nesta competência diária que a gente entenda o uso, né, das tecnologias de comunicação em diferentes campos de atuação do homem. Então, essa competência ela visa que o indivíduo ele tenha essa noção de aplicabilidade, né, das tecnologias de comunicação, seja na escola, seja no trabalho, seja em casa, seja com os colegas. E a habilidade é a número 1, identificar diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização do sistema de comunicação. Sim, é preciso que a gente consiga identificar, distinguir as diferentes formas de linguagem, né? Os seus recursos expressivos, como que essa linguagem ela se efetiva neste processo comunicativo, ok? Então, aí um breve conceito de linguagem, né? Linguagem é todo sistema de sinais convencionais que nos permite realizar atos de comunicação. Ela pode ser verbal e não verbal. Então, é preciso que a gente entenda o que seriam sinais convencionais, né? Vem de convenção. Um grupo de sinais convencionais são aqueles em que um determinado grupo social aceita, entende, compreende e toma para si como uma forma de comunicação. Tem que ser comum, todos têm que entender deste grupo, ok? A linguagem pode ser verbal, aquela cujos sinais são as palavras, né? A linguagem verbalizada, né? Ela pode ser falada ou escrita. Ela pode também ser não verbal, aquela que utiliza outros sinais que não são as palavras, os sinais empregados pelos surdos-mudos, o conjunto de sinais do trânsito, mímica, entre outros, constituem tipos de linguagem não verbal. Então, é preciso também que o indivíduo entenda que existem diferentes formas de linguagem. A linguagem ela não se resume apenas à linguagem falada ou escrita. Ela pode ser feita a partir de diversas situações de símbolos, né, de sinais, né, que sejam convencionados, ok? Que haja uma aceitação por um determinado grupo. Daí a gente pode pegar, por exemplo, a Libras, né, as Libras do surdo. Você percebe que as Libras ela é um grupo de sinais, né, mas que há uma aceitação por um determinado grupo, há um entendimento. Então, nós temos um exemplo de linguagem não verbal. Agora, temos que entender que a linguagem verbal e não verbal, elas partem deste ponto comum, ok? Então, vamos ver alguns exemplos aí de linguagens, né? Olhem aí, vamos interpretar. É proibido fumar neste local. Aí do lado esquerdo nós temos uma linguagem verbal. Ela foi verbalizada, né? Nós temos a escrita aí como a maneira que essa linguagem foi verbalizada. E é capaz de passar uma mensagem para um determinado grupo, ok? No lado direito nós temos a mesma ideia, a mesma mensagem, só que foi utilizado o desenho, né? Nós temos aí um outro símbolo, mas que repassa a mesma ideia escrita ao lado. Então nós temos aí dois exemplos clássicos, né? Do lado esquerdo nós temos a linguagem verbal e do lado esquerdo a linguagem não verbal. Logo aí embaixo nós temos os emojis, né? Que é a linguagem mais contemporânea, muito usado nos grupos de WhatsApp. Não há verbalização, há apenas a imagem, né? Mas é capaz de passar uma mensagem de forma perfeita. Basta que se tenha aceitação, que o grupo tenha aceitação, conhecimento, né, deste tipo de linguagem, ok? Então, vamos montar um conceito.
Linguagem verbal é, portanto, aquela que utiliza palavras do signo linguístico. A linguagem verbal tem duas modalidades, a língua escrita e a língua oral. Além disso, os gestos, expressões faciais, tom de voz, contribuem para a clareza da comunicação. É isso. A linguagem verbal, ela tem uma característica muito peculiar. Quando essa linguagem verbal ela é falada, ela vem acompanhada de outros recursos, né? Para que a mensagem ela seja efetivada. Os gestos, as caras e bocas, né? Tudo isso aí, muito usado em palestras. Líderes religiosos, eles utilizam muito dos gestos, né? Para que a sua mensagem ela seja efetivada. A linguagem não verbal utiliza signos visuais, né? Como, por exemplo, os gestos, a postura, ilustrações, placas comuns, né? Músicas, tudo isso aí são exemplos de comunicação não verbal. Então, é preciso que a gente entenda que a linguagem verbal não é a única forma de comunicação. Existe também a linguagem não verbal. Vamos analisar aí o contexto, olhem só. Nessa historinha aí, a gente verifica a predominância da linguagem não verbal. Tipicamente das historinhas do Garfield, né? A cara dele já nos mostra uma mensagem, já nos arremete uma mensagem, né? Aquela mensagem do gato preguiçoso, folgado. E você observa que o autor ele utiliza da linguagem não verbal para efetivar o humor da historinha, ok? Vamos ver aí o texto 2, analisando o texto 2, olha aí. Maurício de Souza, nessa tirinha, ele se utiliza puramente da linguagem não verbal. Mas você percebe que a linguagem não verbal, ela vem acompanhada aí de outros recursos, né? As expressões, olha no primeiro quadrinho aí, a expressão de dor, né? do Cascão. No segundo quadrinho aí a gente vê ali a cara do Cebolinha de preocupação, de rapidez, né? Então a linguagem não verbal ela também traz esse apanhado de recursos para que a mensagem seja efetivada e que o autor, no caso aí Maurício de Souza, ele consiga efetivar a sua mensagem. Bom, já vimos que existem diferentes tipos de linguagem, né? E que a linguagem ela vem acompanhada de outros recursos, né? Um dos recursos que a linguagem se faz para se tornar efetiva é a linguagem denotativa. É a forma de uso e a manifestação da linguagem em seu sentido literal, dicionarizado. É isso, né? A linguagem denotativa ela tem seu sentido literal. A conotação é a forma de uso e manifestação da linguagem em seu sentido figurado, é quando o autor se utiliza para ultrapassar a linguagem real. Vamos entender isso na prática? Olha aí na nossa charge, né? Na nossa imagem aí. Olha moça, eu odeio esses pneus, pegando aí no quadril, né, aquele excesso de gordurinhas que ela chama de pneu. O pneu aí está de forma figurada. Aí nós temos um mosquito, né? Eu adoro esses pneus. Olha aí os pneus que ele adora, são pneus no sentido real, no seu sentido literal, né? Ele adora os pneus porque nos pneus no sentido literal, nós temos aglomeração de água, né? Um local propício à proliferação do mosquito da dengue. Então aí nós temos dois exemplos bem claros da denotação e da conotação a partir da palavra pneu. Então vamos conceituar denotação e conotação. As nossas imagens aí já dão uma ideia do que seria uma linguagem denotativa e uma linguagem conotativa. Olha o coração denotativo aí, um coração mais científico, né?
Então a denotação é a linguagem empregada, tem um sentido literal de seu significado, sendo muito usado em textos técnicos, visando melhor transmitir a mensagem. A linguagem denotativa tem a função de informar, já que não traz emoção ao leitor, né? Então, o texto denotativo, ele é um texto focado no sentido real. Olha o segundo coração aí, um coração mais poético, mais romântico, né? Ultrapassando aí o sentido da realidade. Então, nós temos um coração conotativo. A conotação, ela extrapola o significado literal de uma palavra. É quando o próprio autor, né, ele se põe diante do texto, né? Por essa razão, é preferida pelos poetas que o empreguem versos sem limites à imaginação. Também é bastante utilizada em charges, memes e gírias, além dos provérbios. Então, a linguagem conotativa é aquela linguagem irreal, figurada. Ok? Então, aí nós temos os dois conceitos básicos de denotação e conotação. Vamos analisar o contexto aí. Olha aí o nosso primeiro texto, um texto denotativo, é o texto jornalístico. Pressupõe-se que o jornalismo, ele se utilize apenas da linguagem denotativa, mas o que a gente vem observando aí no decorrer, né, desse jornalismo mais contemporâneo, o jornalismo também utiliza a linguagem conotativa figurada para chamar a atenção do leitor. Mas de imediato nós temos aí, olha essa manchete do jornal, Jornal da Manhã. Fraudes em benefícios pós-morte lideram casos em Ijuí, né? Cidade de Ijuí. Então nós temos aí uma linguagem denotativa no seu sentido real, trata-se de uma matéria jornalística, né, de caráter informativo, a denotação foi predominante. Nesse segundo texto aí nós temos a linguagem conotativa, olhem só que confusão pode causar isso aí. Aviso: pegue a alface do alto da pilha ou cabeças vão rolar. Na verdade, assim, a alface aí pode ser chamada de cabeça de alface, né? Aquela alface bem redondinha. É sentido figurado. Quem tem cabeça é gente, é bicho, né? Mas aí foi utilizado no seu sentido figurado. Então, cabeça de alface, né? Nós temos aí a conotação, ok? Muito bem. Então, nós acabamos de ver a linguagem denotativa e a linguagem conotativa. E na linguagem conotativa, ela abre espaço para diversas construções, né? De acordo com o quê? De acordo com a necessidade de quem utiliza. E essas diferentes aberturas, né? Construções necessárias para se comunicar, nós chamamos de linguagem figurada. Então, vamos ver aí, o que seria uma linguagem figurada? É usada para dar mais expressividade ao discurso, para tornar mais amplo o significado de uma palavra. É o oposto da linguagem literal, que utiliza as palavras no seu verdadeiro significado. A linguagem figurada, então, meus jovens, ela surge por essa necessidade de se fazer entender. Muitas vezes, a linguagem real, ela não consegue efetivar a mensagem. E aí o transmissor, né, se sente na angústia, na necessidade de se fazer entender. É neste momento que ele vai atrás de novos recursos. E no caso da linguagem figurada, é um recurso utilizado pelo falante, principalmente pelo falante, né, para que a sua mensagem ela seja efetivada. Olha aí, você é uma cobra. Claro, a garota entende cobra literalmente como bicho, né, mas a ideia que ele quis dizer é que quando ele diz que você é uma cobra, que a garota é uma cobra, é porque ela não é confiável, ela é traíra, né? É uma pessoa não confiável. Então, você percebe que a expressão você é uma cobra é uma forma mais agressiva de se tentar repassar uma ideia, né? Mostrando a indignação dele com aquela pessoa. Então, nós temos aí um exemplo clássico de linguagem figurada. Só que a garota, coitada, ela acabou não entendendo, né? Entendeu no seu sentido real. Então, a linguagem figurada, né? Elas são recursos de embelezamento, de efetivação de uma linguagem.
Esses recursos eles surgem a partir da necessidade de cada um de nós em expressar nossa mensagem e efetivar nossa ideia. Vamos ver aí, ó, essa tirinha. Olha aí o desafio da esposa, né, para se fazer entender. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Olha aí como ele não entendeu, né? E ela já usa aí no primeiro quadrinho a linguagem figurada. O amor é como, olha a comparação que ela utiliza, né? Só que o Armando não entende. Aí ela tenta se aproximar um pouquinho mais da realidade do Armando, né? O amor é como o motor de um carro. Olha aí como ele entende agora. Entendi, ó. Nos dois momentos ela se utiliza da linguagem figurada para fazer com que o Armando entenda a sua mensagem. Esse recurso se fez necessário para que ela consiga expressar a sua ideia e consiga efetivar. É um exemplo clássico aí de transmissor e receptor tentando se entender, né? Agora, existem diferentes formas de linguagem figurada. Essas diferentes formas que classificam as figuras de linguagem, né? Mas esse assunto nós vamos deixar para as próximas aulas, onde nós vamos trabalhar a linguagem figurada dentro do contexto, ok? Essa foi nossa aula de hoje, espero que tenha entendido e vamos caminhando. Tamo junto, galera, é nóis! Olá, tudo bem? Eu sou o professor Mauro Nascimento, de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, a língua portuguesa. E nossa aula de hoje ela está na habilidade está na competência. Dentro de linguagem. E a nossa aula está na habilidade 1, onde calma. Onde é que tá essa porra? Olá, tudo bem? Eu sou o professor Mauro Nascimento, de Linguagem.